Você quer ler a pergunta e eu responder? Pode ser. A 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? A resposta diz assim: não, não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Ou seja, eles não podem desviar esses males do nosso caminho por causa da providência, por causa do que nós viemos passar aqui, né? Mas eles podem, muitas vezes, esses espíritos que a gente faz as orações, que estão nos protegendo, eles podem, muitas vezes, minorar essas dores. Mas, para isso, nós precisamos estar em conexão com eles, que nesse capítulo, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, nesse sentido aqui, a única coisa que eles podem é nos dar força e minorar essas dores, essas dificuldades que a gente tem, né? E ainda faz assim, a gente ter paciência e resignação, ainda dá essa, como que eu posso dizer, essa injeção de ânimo, né? Paciência e resignação, que vai passar, que é só uma fase, né? Aí, Kardec, os espíritos ainda continuam. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, muitas coisas também dependem da gente, né? De não fazermos, de desviar o mau caminho, desviar uma situação que vai levar a gente ao constrangimento, às dores, ao sofrimento. Muitas vezes, nós precisamos fazer uso da nossa inteligência, do nosso livre-arbítrio, né, que pede aqui, ó. E ainda, saber ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais, senão no momento presente ou na vossa pessoa. Então, muitas vezes, essas coisas acontecem conosco, também porque nós temos condições de ter condições, não. Nós vivenciamos um passado que nós infringimos as leis de Deus. E nessa atual existência, né, nessa atual existência, a gente passa por certas dificuldades, né? Sofrimento, dores, falta de paciência, falta de resignação, falta de fé. Mas é por isso aqui, ó, buscar e achareis tanto por bem como para o mal. Batei-vos e uma porta lhe será aberta, tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí nós podemos compreender que tudo isso pode vir não só dessa reencarnação, mas de outras passadas, né? Mas que nessa também a gente constrói, né, para as próximas ou até para os acertos aqui mesmo, nessa existência de agora. E os espíritos estão aí, os nossos amigos espirituais, nos influenciando para o bem, sempre para o bem, né? Nos dando força, nos dando ânimo, né? Por mais que a gente esteja sofrendo, mas ele dá, se a gente tiver conexão com a espiritualidade, né, e receber essa ajuda, eles estão sempre ali nos ajudando, nos orientando, né? Igual o Chico Xavier mesmo, tem uma história que conta que ele tinha um amigo e o amigo tinha um escritório e esse escritório invadiram lá os ladrões, né? Roubaram tudo que ele tinha lá e, além de roubar, destruiu tudo, quebrou tudo, né? E aí, como era dia da reunião lá na casa do Luiz Gonzaga, lá onde o Chico fazia as reuniões, ele foi na reunião.
E estava triste, muito triste, né? E aí, nessa encarnação, eu não lembro de ter feito nada errado. E aí Chico pegou, falou com ele, e ele falou, Chico, porque roubaram, além de roubar, destruíram todas as minhas coisas, né? Furtaram lá. E aí Chico pegou, ficou tranquilo, falou para ele bem assim, é bom, né, meu filho, devolver as coisas, quer dizer, tudo que acontece conosco hoje, nós estamos devolvendo aquilo que nós fizemos, uma falta ou a parte de um bem maior. E tudo que nós fizermos vai voltar para nós, tanto do bem maior, do amor ao próximo, como essa parte que a gente tem que devolver, né? Isso aí é um mal. Você não lembra de nada, você trabalha, você mantém suas coisas, chega lá, está tudo destruído, e além da destruição, roubar os seus equipamentos, as suas coisas que tiverem. Então, é complicado isso, e as pessoas não entendem que pode ser um acerto de contas. Não que Deus esteja castigando, mas que você talvez tenha pedido, nessa encarnação, eu fiz muito mal, errei, e eu estou tendo esse autoconhecimento, e lá quando eu estiver reencarnado, lá no planeta Terra, de provas e expiações, eu quero, então, devolver aquilo que eu lesei, materialmente falando, de alguém, né? E assim acontece, né? E assim acontece. E a gente precisa compreender, né? Que esses momentos são para o nosso crescimento, para nós entendermos que é sofrimento, é uma lição terrível, mas nos faz fortes se nós aceitarmos que ali, nesse aceitar, a gente precisa mudar o que a gente vem fazendo, né? O sentimento, mudar as esperanças de uma vida só material, né? Nós podemos ter, sim, mas sem prejudicar o nosso próximo, né? Exatamente, sem se revoltar com o que acontece com a gente, né? Isso mesmo. Quer nós tivéssemos essa compreensão, né? Que o Chico fala. Pois é. Espírito que nem ele, gente, a gente vai... Um espírito, assim, reencarnado, que nem ele estava aqui, vai ser difícil, eu acho, né? Ele era simplicidade, aquele amor, aquele carinho, aquela paciência toda, sabe? É difícil, aceitar. Verdade. Mas vamos lá, na 533, né? 533. 533. Podem os espíritos fazer que obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados neste sentido? Aí os espíritos respondem a Kardec o seguinte: às vezes, como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Já imaginou a gente pedir para os espíritos sérios o dom da fortuna, para a gente ficar rico, ter dinheiro e tal? Então, muitas vezes, pode acontecer com prova, para ver como que nós vamos ficar mesmo se a gente fosse rico. Tivesse dinheiro, tendo um ganho, de qualquer forma, né? É um ganho na loteria, um ganho, né? Você usando os seus dons, vamos dizer assim, de matemática para fazer um jogo legal e tal, e ganhar. Muitas vezes, eles podem ainda para testar a gente, por prova, né? Mas muitas vezes vão sim fazer isso. Para quê? É que não uma criança pedindo, pai, me dá aquele pirulito ali. O pai fala, não pode, não dá, porque aquele pirulito ali tem pimenta, tem licor, tem mais não sei o que, você não pode. Né? Então... Valéria, só um pouquinho que eu vou aqui abrir uma porta aqui. Espera aí, só um pouquinho, tá? Tá bom. Então, a gente pode perceber que nesse estudo aqui, a gente viu que as provas que sempre que nós passamos, elas não são influenciadas somente pelos espíritos, né? Muitas vezes, eles influenciam... Eu estava aqui falando com o pessoal, Otília, que muitas vezes essa influência dos espíritos na nossa vida vai depender muito do nosso interesse, da nossa intenção, né?
ou para o bem ou para o mal. Se a gente quiser coisas negativas, aí tem um monte de espíritos desempregados, sem ter o que fazer, para assessorar tudo isso, né? Para fazer a gente fazer besteira, né? Errar. Esse dom da fortuna, sim, eu acho que o dono de uma fortuna grande vai depender muito do que essa pessoa vai fazer com essa fortuna, né? Se vai ajudar o próximo, né? Pode ver que essas vacinas aí, quanto do dinheiro que precisa, né? Para os cientistas descobrirem uma vacina para a saúde, ou, né? Ou um projeto social, ou vai depender muito. E depois dessa pessoa saber usar essa fortuna, né? Agora, é difícil essa prova também. É uma das provas difíceis, né? A prova da fortuna. Uma prova da pobreza também é uma prova difícil, né? Verdade. Você quer que eu leia a pergunta agora? Aí você lê a resposta? Pode perguntar. Então, a 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Aí a resposta é... Quer que eu leia? Pode ler, pode ler. Esses são os bons espíritos. Ah, tá. Uns e outros. Isso depende da intenção, mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Porque os prazeres não são fáceis, né? De passar por eles, porque proporciona grandes prazeres, né, Valéria? É verdade. E aí, o que acontece? Os espíritos que a gente pode atrair vai depender da intenção para fazer isso para nós, né? Para ajudar-nos, então, a obter alguma fortuna, né? Que proporcione os prazeres. Mas aí, o que vai acontecer? Os espíritos que querem nos induzir aos vícios e ao erro, ao egoísmo ainda, vai ajudar, né? Mas é devido à intenção. Se não tem essa intenção, a espiritualidade não vai nem deixar chegar perto, né, dos os maus espíritos, para querer que você tenha dinheiro, uma fortuna, para que você caia no erro. Como foi dito na pergunta anterior, vai depender da ação, né, que você... Vai depender do que você tem a intenção de obter essa fortuna. Para que você quer? Ou é uma prova, né, que os bons espíritos concedem, ou tipo assim, você não merece, não vai fazer, não vai ter esse arrastamento. Não está na hora de você ter essa prova ainda, que você não vai conseguir, né? Então, vai ficar pedindo, pedindo, vai morrer pedindo ficar rico. Tem gente que começa, vai jogar, fazer o jogo, né, na quina, na loto, sei lá no quê, e sempre jogando, não, dessa vez eu vou ganhar, não, dessa vez eu vou conseguir, e vai gastando dinheiro com esse tipo de coisa, de vício, né? Porque é um vício. São poucas pessoas que falam, eu gostaria de ajudar as pessoas se eu ganhasse essa bolada toda. Não ajudaria, né? Será que ajudaria mesmo? Porque aquele que quer ajudar mesmo, ele independe se ele vai ter dinheiro ou não. Ajuda. Já ajuda sem dinheiro mesmo, né? Isso, já ajuda sem dinheiro. E com o que tem, por exemplo. E nós podemos ajudar de muitas maneiras, né? Se a gente não pode dar algo material, doar alguma cesta básica, doar alguma coisas materiais, a gente vai e pede para quem pode, né? Aí, se a gente consegue, a gente leva, mas também leva o quê? Uma palavra, uma visita, um conselho, se a pessoa pedir, do evangelho, é claro, né? Então, nós sempre temos algo para doar, né? Não vai depender de dinheiro, de fortuna, né, para doar as coisas. E, principalmente, esses dons espirituais, vamos falar assim,
né? O amor, a fraternidade, né? Não precisa de dinheiro para isso, não precisa de fortuna. Aí, está dizendo aqui, aí a pessoa bate na porta e um dia ela recebe. E aí, será que vai manter esse compromisso? Se eu ganhar, eu vou ajudar uma instituição, eu vou ajudar famílias carentes. Será que vai mesmo, né? Falta um minuto para a gente terminar nosso estudo, Otília. 534 seria, né? Esse estudo do Livro dos Espíritos, ele vai ser muito interessante para nós, porque tem coisas sobre os pactos, né, que as pessoas dizem que fazem com os espíritos, dos fenômenos na natureza, essa influência deles, e durante os combates, essas guerras, esses duelos que tem aí, será que os espíritos influenciam? Então, nesse livro, nesse capítulo aqui, a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, está sendo muito esclarecedor para nós, porque os espíritos, conforme a nossa intenção, eles vão influenciar. Ou a intenção boa, ou a intenção não tão boa assim, né? Tudo depende de nós. Aí vai falar bem assim, é culpa do obsessor, é culpa de quem me influenciou. Poxa, a porta estava aberta, a janela estava aberta, deixou entrar e pronto. Agora é culpa de ninguém que você não fechou a porta? É culpa de alguém que você não fechou a janela? E não é bem assim, né? Então, nós podemos deixar essa questão 534, não, 535, né? Quando os obstáculos parecem vir... não, é 534 mesmo, tá? Nós vamos deixar essa 534, se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. 534 nós vamos deixar para o dia 20, né? Porque não, dia 27, porque dia 20, nesse mesmo horário, nós vamos estar estudando o livro Espelhos da Alma, que a gente faz essa alternância, né? A gente alterna. Uma segunda é o Livro dos Espíritos, outra segunda é o livro Espelhos da Alma. Então, no dia 27/6, nós vamos estudar a questão 534. Tá? Quer falar mais alguma coisa, Otília? Sobre essas influências dos espíritos? Para nós, depois de encerrar a hora que você achar aí, tá? Uhum. Então, eu vou fazer a prece de encerramento e a gente encerra o nosso estudo, né? Pedindo a Deus a proteção dos bons espíritos com todos nós, a todos aqueles do grupo que não puderam comparecer hoje no estudo online, que estejam recebendo essas mesmas energias que todos nós estamos, energias benéficas, salutares, que nos influenciam para o bem, para o progresso, nos dá a coragem necessária para conhecermos melhor essas verdades que Jesus tem para nós, a verdade no nosso autoconhecimento, autoaprimoramento, que possamos trilhar, trazendo também forças para nós trilharmos o caminho do bem, sempre o caminho do bem. Nós te agradecemos, Jesus, agradecemos a essa benfeitora querida do grupo, Joana de Ângeles, aqui de Rondonópolis, que nos acolhe no estudo sobre o Livro dos Espíritos e os Espelhos da Alma. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que todas as bênçãos de luz sejam levadas a todos os trabalhadores do Grupo Espírita Joana de Ângeles, do Grupo Espírita aqui representado pela Otília Caminho da Luz, o Eurípides Barçanufo, enfim, Senhor, todos aqueles que trabalham na divulgação do teu Evangelho através das práticas benéficas e salutares àqueles que acorrem às casas espíritas. Obrigado, Jesus, obrigado, nosso querido anjo guardião, e te pedimos, esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Sobretudo, ajude-nos a estar contigo. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, que assim seja. Até a próxima segunda, até daqui um pouco, né?
Daqui a pouco. Um abraço, viu, Valéria? Vai com Deus. Fica com Deus também, minha filha. Tchau. Tchau. Tchau.